Bruxa, ela pode lidar com várias áreas. Sim. Que nem nós temos aqui a Mayra, por exemplo, que é da grife da bruxa. Ela cria joias personalizadas e roupas de grife de bruxa, para você andar no dia a dia como bruxa. Sim. Mas assim, você quando uma pessoa indica o seu trabalho, o indicar é assim? Olha, eu conheço a Bel, ela é uma bruxa. É uma bruxa. Tá. E aí... É quando a pessoa já foi por muitos caminhos, já foi por só muitos agora caminhos. o feitiço. Sim, sim. E agora um feitiço, uma ajuda, um olhar Entendi, exatamente. diferenciado para a pessoa. Ela Sim. vem, as pessoas, será que vem muito querendo, por exemplo, no nosso caso de hipnose e regressão. Explica um pouquinho o que é a regressão. E aí dentro da regressão eu diria assim, a Bel marca uma consulta com o Wagner e fala, olha Wagner, eu queria fazer uma regressão, porque eu já sou bruxa, mas eu queria saber se eu fui lá queimada, o que aconteceu comigo? Como é que é? Chega lá isso? Chega, eu acho que quando você... Eu acho não, isso acontece. Né? Quando você joga uma pergunta na regressão, a resposta sempre vem. Né? Pode até acontecer do terapeuta e às vezes a própria pessoa não conseguir interpretar o conteúdo que veio. Mas eu acredito que sempre o conteúdo é honesto. Tá. De Então, alguma forma ele é verídico. E a gente não pode deixar, olhando por um lado da terapia, que ser queimado é um trauma. Então quando a gente está falando que a gente está fazendo uma regressão e essa regressão lida com a verdade, a gente tem que pensar que eu não estou brincando num filme. Se eu vou trazer essa experiência da pessoa, eu vou trazer um sofrimento. Eu vou trazer um trauma. Imagine uma pessoa ser queimada viva. Então... É muito sério isso. É muito sério. Então, quando você trabalha com técnicas que você Interessante tem... isso? Interessante a gente ver esse aspecto como a fênix que ressurge das cinzas. Sim. Então, se nós renascemos como bruxa, nós temos que transformar isso em brilho, Sim. em O que ela riqueza. falou é isso que você está explicando? Sim, De alguma forma? Não, quando você deu esse exemplo, eu pensei que em todas as experiências, você está lidando com verdades, né? Exatamente. Então, assim, você tem que saber trazer nessa lembrança, que não pode ser só uma curiosidade, essa transformação que você fala, né? Ou abrir até mais, né? Porque ela já está num outro processo. Mas eu, como terapeuta, tenho que ter esse cuidado. Lembra que você está lidando com trauma. Né? E, por exemplo, assim, Wagner, você já teve curiosidade, Bel, de saber se você foi uma personalidade muito importante, uma Cleópatra da vida? Não, nunca tive. Não teve? Nunca tive. Nunca teve? Nunca tive. Eu fui rei. Você foi? Mas você fez regressão? É porque o meu Luiz é com S, né? É de Luiz Não. 15. É por isso que eu adoro, né? Rapidamente eu vou falar uma coisa, porque na regressão, a curiosidade não funciona. É isso que eu queria colocar. Curiosidade então, não funciona. eu trouxe aqui o olhar dela para aquilo que tem... Vamos dizer, se a pessoa não tem algum entendimento para procurar uma bruxa, uma feiticeira, para resolver alguma coisa espiritual, fica bastante... Ainda nós não temos a Limitado. cultura que tem na Sim. Inglaterra de aceitar o que se aceitar aceita lá. No nosso caso, como hipnólogos, e que as pessoas nos olham às vezes como mágicos, etc., se alguém chegar, não num tom de brincadeira, mas num tom que ela sente algo. Doutor, o senhor conseguiria ver se eu fui a Cleópatra? Porque eu estou cansada de ser com essa cara de pobre. Queria que me consolasse ser alguém lá. A gente não faz isso, faz isso. Não faz. É para te dar um parâmetro. Curiosidade não funciona com regressão. Né? Eu quero saber, isso é o nosso ponto de vista, o meu ponto de vista como... Sim, né? o nosso. Quando você faz uma regressão, ela fica mais autêntica quando você vai buscar a causa de alguma coisa. Então, vamos supor, eu tenho uma alergia que nunca passa. Já fiz tratamento, essa alergia volta, uns dizem que é psicológico, outros dizem que é uma comida, e a pessoa vai fazer uma regressão para ver qual a origem daquela alergia que ela tem. Vamos imaginar que nessa regressão ela vai trazer algum sofrimento, como esse, de ter sido queimada, por exemplo. Mas eu não posso, na regressão, dizer assim, eu quero que você volte naquele dia Que você foi queimado. que você foi queimada. Isso não existe. Não existe.